pessoal, tudo bem? Vamos mergulhar hoje numa teoria bíblica que conecta dois dos lugares mais famosos da história de um jeito que, olha, é completamente novo. A gente vai ver como a Torre de Babel e a cidade de Jerusalém podem ter uma ligação muito mais profunda e literal do que se imagina. Então se preparem, porque essa análise pode mudar a forma como a gente lê a Bíblia. Para começar, vamos direto com uma pergunta que provoca. A história que a gente conhece é que a Torre de Babel foi um projeto que deu errado, que foi interrompido por Deus. Mas e se esse não foi o fim da história? E se Babel não foi destruída, mas de alguma forma realocada? E se a história dela continuou em outro lugar, bem na nossa frente? Pois é, o verdadeiro destino de Babel é um dos grandes mistérios da Bíblia. A história parece que acaba ali, com todo mundo se espalhando, mas e a torre em si? O que aconteceu? Uma perspectiva mais recente sugere que a resposta não está na destruição, mas sim na continuação. A chave para a gente tentar desembolar esse mistério está numa abordagem chamada teologia de impacto. A ideia central é bem direta. E se as descrições na Bíblia não forem só metáforas? Sabe? E se eventos como a Nova Jerusalém descendo do céu forem, na verdade, descrições de coisas geográficas e físicas reais? É com essa lente que a gente vai analisar essa história. E aqui está a tese principal, sem rodeios. Segundo essa linha de pensamento, Jerusalém não é uma metáfora para Babel. Ela é, de fato, a sua continuação. A cidade teria sido construída sobre as mesmas fundações, no mesmo eixo geográfico e com a mesmíssima ambição humana de criar uma ponte vertical com o céu. E essa conexão não é só uma ideia no ar, não. A teologia de impacto se apoia em três pilares bem concretos. Primeiro, um eixo geográfico compartilhado, como se estivessem no mesmo endereço espiritual. Segundo, a possibilidade de que o material de construção tenha sido reutilizado. E terceiro, que é o mais importante, a repetição daquele mesmo objetivo fundamental de conectar a terra e o céu. Isso nos leva para a dinâmica central de toda a história bíblica, que aqui aparece de um jeito perfeito. A questão não é uma luta entre duas cidades, mas sim entre duas direções. O esforço humano tentando subir e a ação divina descendo. Essa frase aqui resume a narrativa toda de forma brilhante. Babel representa o esforço humano, uma construção de baixo para cima que foi frustrada. Já a Nova Jerusalém, pelo contrário, é um ato de Deus, uma criação de cima para baixo que finaliza aquilo que Babel começou do jeito errado. Essa tabela deixa a comparação muito clara. Olha só o movimento. Babel era uma tentativa humana de subir, enquanto a Nova Jerusalém é uma ação divina de descer. Os materiais: tijolo de barro contra pedras preciosas. E o acesso: um caminho único em Babel contra 12 portões em Jerusalém. É uma inversão perfeita, ponto por ponto. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a Nova Jerusalém não é só uma cidade celestial qualquer. Ela é a contra-torre. Ela ocupa o mesmo espaço, tanto conceitual quanto geográfico, de Babel, mas faz isso do jeito certo. Não como uma conquista humana, mas como um presente de Deus. Agora a gente chega no clímax desse argumento. Pensa só. E se a divisão das línguas lá em Babel e a unificação milagrosa no dia de Pentecostes não forem eventos separados? E se forem duas fases do mesmo fenômeno, acontecendo exatamente no mesmo lugar? Primeiro, vamos lembrar qual foi o problema original em Babel. O juízo de Deus não foi destruir a torre, mas sim confundir as línguas e espalhar a humanidade. A comunicação foi quebrada e as nações foram divididas. Esse foi o trauma original. Esse slide aqui é a chave de tudo. De um lado, em Gênesis 11, a gente tem confusão, divisão, dispersão. Do outro lado, em Atos 2, a gente tem entendimento, união, reunião. A teologia de impacto argumenta que isso não é só uma simetria poética, uma coisa bonita. É um evento de cura acontecendo no exato local, geográfico e espiritual da ferida original. Então, a conclusão é poderosa. O problema que nasceu em Babel encontra a sua solução em Jerusalém. A história que começou com a divisão da humanidade lá em Gênesis tem o seu ponto de virada com a reunião da humanidade em Atos. Um evento é a cura direta do outro. E o mais interessante é que o próprio texto bíblico parece deixar pistas. Atos 2 lista as nações que estavam presentes em Jerusalém. Olha só a lista, tem um detalhe fascinante. Habitantes da Mesopotâmia, que é a localização tradicional de Babel, e Judéia são mencionados um logo depois do outro. Para a teologia de impacto, isso não é um acidente. É uma pista sutil no texto conectando os dois lugares. E essa citação captura o milagre.
É o exato oposto do que aconteceu em Babel. Lá, a linguagem virou uma barreira. Aqui, em Jerusalém, ela vira uma ponte, um testemunho unificado das maravilhas de Deus. A restauração é completa. Mas tem mais. Há outra camada de evidência que reforça esse papel central de Jerusalém em toda a narrativa. A ideia de que ela não era apenas uma cidade importante, mas o próprio centro do mundo. Culturas antigas tinham um conceito chamado omphalos, em grego, ou tabur, em hebraico, o umbigo do mundo. E não era só um centro geográfico, era um ponto de conexão espiritual, um eixo vertical entre o céu e a terra. Só familiar, não é? Era exatamente o que Babel estava tentando ser. Então, quando o profeta Ezequiel descreve Jerusalém como estando no centro das nações, a teologia de impacto argumenta que isso é muito mais do que uma frase poética. É uma declaração de que Jerusalém herdou a função original de Babel. Ela se tornou o ponto central do mundo, o verdadeiro umbigo da terra. Ok, vamos juntar todas as peças agora e ver a história completa que essa teoria nos apresenta. É uma forma de enxergar a narrativa bíblica não de forma linear, mas de um jeito vertical. Em 4 passos, a gente vê um arco narrativo incrível. Começa com a ambição humana em Babel. Isso leva à dispersão. Então, Jerusalém assume o papel de centro. E, finalmente, no Pentecostes, a ação divina desce para curar a fratura original, reunindo as nações através do Espírito Santo. Então, a grande conclusão é esta. Babel e Pentecostes não são histórias separadas sobre pecado e salvação. São o começo e o fim da mesma história, uma saga sobre divisão e reunificação, com Jerusalém sendo o palco central onde o ato final acontece. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Talvez a busca por tijolos antigos lá na Mesopotâmia esteja olhando para o lugar errado. E se a evidência mais forte da continuidade de Babel estiver escondida bem na nossa frente, não debaixo da areia, mas nas conexões textuais e nos padrões narrativos da própria Bíblia? Uma questão para se pensar.